Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu estou com a mensagem aqui, mas nós vamos ouvir uma palavra por Raíssa, depois um vídeo para vocês terem ideia do geral, e vamos ver uma das mensagens que ocorreu lá, de 20 minutos apenas. E você vai então ter uma ideia do que esses jovens receberam. O grande desafio para a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. É o tempo que nós estamos sendo chamados a sair das quatro paredes e proclamar Jesus Cristo. Só Ele é Senhor e Salvador. Então, nessa ordem, nós teremos... Raíssa vai ler um texto que Deus colocou no coração dela. Valtinho preparou um vídeo para vocês terem ideia do que aconteceu, de 2 minutos. Depois teremos uma mensagem. Depois da mensagem, alguns jovens vão dar testemunhos do que Deus fez em suas vidas. Amém? Vocês, enquanto Raíssa vai falar, enquanto está o vídeo, vocês ficam aqui. Aí depois a gente senta. Tá certo? Graça e paz, igreja. Amém? Bem, cada um teve uma experiência única nesse evento Descende. E enquanto eu estava no avião, Deus foi me dando palavras e eu registrei tudo para a gente não perder nada. Vou contar um pouco da minha experiência, que tem alguns pontos comuns com os demais. Éramos apenas um grupo de jovens desejosos por conhecer e fazer parte do grande despertamento espiritual que Deus tem realizado no mundo todo e que chegou ao Brasil. Por mais simples que possa parecer, viajar até o sudeste do país nos trouxe muitas batalhas financeiras, espirituais, familiares, de saúde e até problemas com os voos nos aeroportos. Porém, Deus, em sua infinita perfeição e misericórdia, inclinou seus olhos para nossa fome e sede por mais dele e honrou nosso desejo. Chegamos em São Paulo e então, no dia 8 de fevereiro, o nosso grupo se dividiu entre os estádios do Morumbi e Allianz Parque, onde ocorreria de forma concomitante o mesmo evento, Descende. É tão difícil descrever através de palavras o que de fato aconteceu entre as 10 e 22 horas daquele sábado, pois cada um teve uma experiência diferente por parte do mesmo Espírito. Ver uma multidão de pessoas fazendo menção do nome do único que tem poder para salvar a humanidade, ouvir mensagens poderosas, tão confrontadoras, acerca da necessidade de mudança, mergulhar no mover profético, adorar em espírito e verdade, sermos comissionados para ir e pregar o Evangelho indistintamente, ver pessoas sendo curadas. Nós vimos cegos voltando a ver e aleijados saindo da cadeira de rodas. Inúmeras pessoas se entregaram a Jesus pela primeira vez e tantas outras coisas aconteceram. Tudo isso provocou uma convulsão na nossa alma, fazendo com que nosso espírito fosse fortemente vivificado. Sabemos que o desafio recaiu sobre a igreja brasileira e agora a responsabilidade também é nossa, IEB. Pois nenhum de nós fomos apenas como espectadores, e sim encorajados a sermos participantes ativos no meio desse grande avivamento que é chegado à nossa nação. Na verdade, o avivamento está conosco desde o dia em que fomos selados pelo Espírito, e será assim até a consumação dos séculos. O que precisamos, na verdade, é deixar fluir para fora o que está dentro. O grande e permanente avivamento, aprendemos, é aquele baseado e firmado na palavra, conforme ouvimos esses dias. Baseado no relacionamento íntimo com o Espírito Santo e mergulhado num batismo de compaixão pelas almas perdidas. Para fluir de forma leve naquilo que Deus nos convida a fazer, precisamos priorizar o principal e abrir mão do conforto e do zelo exagerado pela nossa própria vida, deixando de lado todo o embaraço, como diz o apóstolo Paulo. Como corpo de Cristo, precisamos abandonar o que é secundário e amadurecermos. Não há mais tempo para murmurações e comparações, pois a questão não é mais qual a banda gospel que toca melhor, se é correto ser calvinista ou arminiano, ou qual o pregador dessa noite. Não há mais tempo para mágoas entre irmãos. É chegado o tempo de conserto em todas as áreas da nossa vida. A questão é que Jesus está voltando e vidas ainda estão perecendo.
O Evangelho continua sendo a mensagem mais urgente da face da terra a ser propagada. Vamos acordar, pois Deus vai fazer o que precisa ser feito, independente da nossa disposição. Mas não queremos que Ele faça sem nós. Queremos participar. Dessa forma, clamamos que não passe de nós o tempo dessa visitação. Instalou-se uma guerra declarada contra a apatia e a indiferença. E nós cremos que a manifestação do peso da glória de Deus cairá de uma forma jamais vista nesses dias no nosso meio, no meio da igreja brasileira, no meio da IEB. Ao ponto de inquietar a alma mais fria a se aproximar e mergulhar na presença e no propósito estabelecido por Deus. Esta geração está sendo desafiada a tirar o olhar voltado para o próprio umbigo para ser enviada aos 4 cantos da terra. Mesmo que comecemos no meio dos vizinhos, da família, da faculdade, na escola, no trabalho, afinal, todos nós devemos ser os missionários de tempo integral. Ir é o nosso primeiro chamado. E talvez seja justamente por não estarmos cumprindo o que é primordial que estejamos sentindo um vazio ou uma tristeza aparentemente sem razão nos nossos dias. Porque só em Deus e vivendo no centro da vontade dEle é que nossa alma é realmente satisfeita. Mas acabamos por inverter a coisa. Nenhum de nós que está aqui foi convidado apenas para sentar e comer, como ouvimos. Fomos convidados para morrer. E só quando morrermos para nós mesmos é que daremos muitos frutos. Eu entendi que se eu decidir ficar viva para proteger e zelar pela minha própria vida, satisfazer as minhas vontades, irei ficar viva sozinha. Porém, se eu decidir morrer... Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Uma das coisas que Deus ministrou fortemente ao meu coração é que o desafio que nos foi lançado não diz respeito apenas a pregar o Evangelho, mas também a mudarmos nosso jeito de ser, sermos menos mimados e ficarmos mais parecidos com Jesus. E isso vai exigir sacrifício, esforço e renúncia, ao mesmo tempo em que será leve, pois quando o fogo queima por dentro, certamente ele vai consumindo nossas mazelas e nos libertando de nós mesmos. Afinal, o mesmo fogo produz 2 efeitos: ele purifica e ele capacita. Sabemos que Jesus é o batizador com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo aponta para Jesus. E Deus Pai cria e sincroniza toda essa obra no meio do seu povo e no meio da igreja. Quão privilegiado nós somos por nos encontrarmos no meio disso tudo. Entenda, irmãos, há um fogo que não se apaga, um fogo que deve ser mantido aceso. Ele é irresistível e nessa noite te convida a experimentar algo que você jamais viveu. O Brasil foi convocado esses dias para liderar o grande avivamento que vai varrer as nações. E essa missão não é exclusiva dos jovens, mas é sua, não importa a idade. Igreja, a vida com Jesus é mais do que apenas vir à igreja aos domingos, acordar na segunda-feira, trabalhar, estudar, super proteger os filhos, assistir jogos de futebol ou Netflix. Um dia tudo isso vai acabar. Mas entenda, nesse momento, a história está sendo escrita e Deus te convida a ser parte dela, de modo que você faça coisas que deixem um legado eterno, salvação. Gerações passadas se empenharam e por isso estamos aqui. Chegou a nossa vez de ir, deixar nossa contribuição para a geração que virá. A pergunta ecoou no Descende e continua ecoando essa noite. Quem irá? Vamos responder: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Amém? It's time for Brazil to focus their fire. At the Send in Brazil, this can be something that has never been seen before. Um avivamento que começa com o despertar dos santos, vai continuar com a colheita dos perdidos, mas vai culminar numa transformação de sociedade. The history of Brazil has led to this hour, and that it's time for another generation to carry the mantle, to carry the baton.
Chegou a nossa hora, Brasil! É a nossa hora, Brasil! Brazil, it is your hour to lead the nations of the earth. Essa é a sua hora de liderar as nações da terra. Pessoal, vocês podem descerem. Nós vamos ouvir aqui. O evento começou às 10 da manhã, terminou às 22 horas, 22h30 em outro estádio lá, Morumbi. Teve gente que passou o dia todo no sol. Choveu antes, choveu depois. No dia foi 30 e poucos graus. Teve gente que ficou queimado. Queridos, as mensagens eram de 10 minutos, 5, 15. Uma das maiores mensagens de tempo foi da Cristina Kate, Chris Kate, né? E nós vamos ouvir essa mensagem agora, com o intérprete, porque ela fala muito ao nosso coração. Eu gostaria que você mantivesse toda a atenção, apesar de não ser uma pessoa aqui no telão, mas preste atenção, sinta a unção que pode sair dessa mensagem e tocar a sua vida. Quem sabe depois desta palavra você não esteja revendo as suas decisões, os seus valores, o seu choro. Talvez Deus nessa noite mude a sua história. Olá, Brasil! I love your country. Eu amo o país de vocês. Jesus loves Brazil. Jesus ama o Brasil. You know, about 14 years ago, I was in Thessaloniki, Greece. Sabe, há uns 14 anos atrás, eu estava na Tessalônica, na Grécia. I had gone to speak at a women's Eu conference. tinha ido pregar numa conferência de mulheres. And when I got to the airport, E quando eu cheguei no aeroporto, there were all of these posters of these missing women and children. tinha posters em todo lugar de mulheres e crianças desaparecidas. I could not believe there were so many. Eu não conseguia acreditar a quantidade. I said to my friend, E eu falei pro meu amigo, why are there so many missing women and children? por que existem tantas mulheres e crianças desaparecidas? She said, Christine, these are the alleged victims of human trafficking. E ela me disse, Christine, essas são vítimas de tráfico humano. I could not believe that slavery still existed in the 21st E century. eu não conseguia acreditar que a escravidão continuava existindo no século 21. I did not think it was true Eu não achava que é verdade that we would be singing songs of praise in arenas around the world que nós cantando músicas de adoração em estádios pelo mundo and that people would be being bought and sold e for ao sex. mesmo tempo pessoas estavam sendo compradas e vendidas. So I went to speak at this conference Então eu fui pregar nessa conferência and I was going to speak out of Luke chapter 10 e eu ia falar a partir de Lucas capítulo 10 about the story of the Good Samaritan. sobre a história do bom samaritano. And the Holy Spirit spoke to me E o Espírito Santo falou comigo. and he said to me, E ele me disse, Christine, you think you are the Samaritan. Christine, você acha que você é a boa samaritana? You think because you travel the world and preach, Você acha que porque você viaja o mundo e você prega, you are the Samaritan. você é a samaritana?
But Christine, you are more like the Levite and the priest. Mas Christine, você está mais se parecendo com o levita e com o sacerdote. You are so busy going to your next Christian event Você está tão ocupada indo para o teu próximo evento cristão that you see these lost and broken people que você vê essas pessoas perdidas e quebradas as an interruption to your ministry como uma interrupção ao teu ministério, rather than the object of your em ministry. vez de ser o objeto do teu ministério. Christine, my church has confused compassion with sympathy. E ele disse, Christine, a minha igreja confundiu compaixão com simpatia, empatia. We think because we cry when there is tragedy Nós achamos que porque choramos ao ver uma tragédia, that we are compassionate. que nós somos compassivos. But God said that compassion is not compassion Mas Deus disse que compaixão não é compaixão until you are willing to cross the street, até você estar disposto a atravessar to a get rua, involved, a se envolver, to put your own time, a colocar o teu próprio your tempo, own talent, a tua própria talento and your own treasure e o teu próprio tesouro into meeting the needs para poder saciar as necessidades of a lost and a broken world. dos perdidos e dos quebrados. We have been filled with the Spirit of God Nós temos sido cheios do Espírito de Deus so that we can go into a lost and a broken world para poder ir a um mundo que está quebrado e and bring perdido the mercy of God, e trazer the a misericórdia hope of God, de Deus, a esperança the freedom de of Deus, God, a liberdade and the de justice Deus of God e a justiça de to a Deus lost and a broken world. a um mundo quebrado e perdido. From that event, É desse evento we started an organization nós começamos uma organização called A21 chamada de A21 to rescue the victims of human trafficking around the world. para resgatar as vítimas de tráfico humano no mundo inteiro. And 13 years later, E 13 anos depois, in 15 countries later, e em 50 países depois, thousands of girls have been rescued. milhares de meninas estão sendo Hundreds of resgatadas. traffickers have gone to jail. Centenas de traficantes foram para Freedom has prisões. reigned A liberdade tem reinado. because Por quê? we made a decision to go. Nós fizemos a decisão de ir. In one of our shelters, E um dos nossos abrigos, we had 14 girls from 14 different nations. nós recebemos 14 meninas de 14 nações diferentes. And one of the girls was telling me her story. E uma dessas meninas estava me contando a história dela. She, along with 60 girls from North Africa, Ela, junto a outras 60 meninas, saíram da África do Norte was put in a shipping container e foram colocadas num container and brought to Istanbul. e levadas até Istambul. In the trip, E na viagem, the oxygen tank broke. o tanque de oxigênio When they quebrou. opened the container, E quando eles foram abrir o container no destino, 30 of the 60 girls had suffocated to death. 30 das 60 meninas haviam morrido. They took the other 30 girls, Então eles tomaram as outras 30 meninas, they raped them as assediaram sexualmente up to 20 times a day. 20 vezes por dia, They locked them in rooms as trancaram em uns buracos with very little food or water pouca comida e quase nada de água to break down their defenses. para quebrar as defesas delas. The girls did not know the language. As meninas não entendiam o idioma, They did not know what country they were in. elas nem sequer sabiam em que país elas They estavam. had no passports or papers. Elas não tinham nenhum tipo de documentação ou passaportes. And they took the girls and they put them in the boats to take them from Istanbul to Athens. E eles tomaram essas meninas e as colocaram em pequenos botes para levá-las de Istambul até Atenas, na Grécia. The Greek Coast Guard came, E veio a guarda costeira grega. and so they would not get caught with the girls. E para não serem presos com as meninas, They threw them overboard into the water, os traficantes as jogaram para fora do barco. and 25 girls drowned. E 25 das 30 meninas se afogaram no mar. By the time we rescued the remaining 5, No momento em que nós conseguimos resgatar as 5 que restaram, they were broken and shattered. elas estavam destruídas. One girl looked at me Uma das meninas olhou para mim and she said, "Why did you come? e ela disse: "Por que você veio? Why do you have this shelter?" Por que você tem esse abrigo?"
And I began to tell her my story. E eu comecei a contar para ela a minha história. That I was a girl born in Sydney, Australia. Que eu sou uma menina que nasci em Sydney, na Austrália. My parents were Greek. Mas que meus pais eram gregos. I was left in a hospital without a name when I was born. Mas quando eu nasci, eu fui deixada num hospital sem nome, sem destino. My mother abandoned me and left the hospital. A minha mãe me abandonou e deixou o hospital. I was adopted into another family. E eu fui adotada em outra família. I was sexually abused for 12 years. E fui abusada sexualmente durante 12 anos. I grew up in the poorest community in my state in Australia. E eu cresci na comunidade mais pobre no meu estado na Austrália. Ridiculed because of my ethnicity. Ridicularizada pela etnicidade que eu possuo, pelas minhas raízes. I told her I knew what it was like. E eu disse para ela que eu sabia como era. To be abandoned. Ser abandonada. To be rejected. Ser rejeitada. To be abused. Ser abusada. To be ridiculed. Ser feita de ridículo. And I told her that Jesus Christ E eu disse para ela que Jesus Cristo came to rescue me. veio para me resgatar. That Jesus Christ Que Jesus Cristo set me free. me libertou. But he did not only set me free. Mas ele não apenas libertou a mim. He rescued me. Ele me resgatou. So that I could go into all of the world. Para que eu pudesse ir para todo o mundo. And see a generation E rescued. ver uma geração Jesus resgatada. preached Jesus pregou in Luke chapter 4. em Lucas capítulo The 4. Spirit of the Lord God is upon us. O Espírito do Senhor Deus está sobre Because nós. he has anointed Porque me Ele me to ungiu declare and proclaim good news. para declarar e proclamar as boas Recovery of sight novas. to the blind. Para restaurar a vista aos cegos. And to open the prison doors E abrir as portas das prisões. for those that are bound. Para aqueles que estão presos. Brazil, Brasil, I'm here to tell you, eu estou aqui para te dizer. our job is not only to sing songs, Nosso trabalho não é apenas cantar but we canções. must sing songs. Mas devemos cantar as Our canções. job is not only to pray, Nosso trabalho não é apenas orar. but we must pray. Mas devemos orar. Our job is not only to read the Bible, Nosso trabalho não é apenas ler a Bíblia. but we must read the Mas Bible. devemos ler a Bíblia. Jesus Christ has rescued us. Jesus Cristo nos Jesus resgatou. Christ has saved us Jesus Cristo nos salvou. so that we Para que nós would go into all of the world cheguemos a todas as nações. and make disciples E façamos discípulos of the nation. nas nações. We are the salt of the world. Nós somos o sal da We are terra. the light of the Nós world. somos a luz do mundo. God has not called us to stay in our Christian bubble. Deus não nos chamou para permanecer na nossa bolha cristã. God has filled us with His Spirit. Deus nos encheu do seu Espírito. And He said, out of us E Ele disse que de will nós flow rivers of living water fluiriam rios de água viva into a lost and a broken world. até um mundo perdido e quebrado. The time is now to stop praying for revival. A hora é agora para parar de orar por avivamento. Jesus has sent revival. Jesus enviou o He avivamento. put His Spirit in us. Ele pôs o seu Espírito em And nós. then He said, go into all E Ele the então world disse: ide por todo o rivers of mundo living water e levai rios de águas vida, que flua de você os rios de água viva a um mundo que está perdido. And if God could use E se Deus podia usar an unnamed, uma menina sem nome, unwanted, não amada, sexually abused, abusada sexualmente, poor girl menina pobre from Sydney, Australia, de Sydney, na Austrália, to raise up a global anti-trafficking para organization, levantar uma organização global anti o tráfico humano, to preach the gospel para around the pregar world. o evangelho por todo o mundo. If God could do it with me, Se Deus pôde fazer isso comigo, God could do it with every single one of Deus you. pode fazer com cada um de The vocês. same Jesus O mesmo that Jesus sent me que me enviou sends you envia você to all of the É um amém, para irmão. todo mundo. My little daughter, A minha filhinha, her name is Sophia. o nome dela é Sofia, She loves flashlights. e ela ama lanternas. And when she was
little, we traveled to America, E quando ela era pequenininha, nós fomos para os Estados Unidos. and I was preaching, Eu estava pregando. and then we went to a supermarket E aí nós fomos num supermercado that was open at 1 o'clock in the morning. que estava aberto 1h. And it was amazing E foi algo incrível. because in Australia, Porque na Austrália, all the shops close at 5 o'clock in the afternoon. todas as lojas fecham 5 da tarde. The Brazilian people do not understand O this povo brasileiro, vocês não entendem isso, né? because you don't even start to eat until 10 o'clock at Porque night. vocês nem sequer jantam, começam a jantar 10 da noite, né? Now, Brazil has got some of the best food Mas in the agora, world. Brasil tem algumas das melhores comidas do mundo. I love your food. Eu amo a comida de vocês. And so I was excited Então eu fiquei empolgada because I could take her porque eu pude levar minha filha to buy her a flashlight para comprar aquela lanterna at 1 o'clock in the morning. na 1h. And while I was paying for the flashlight, E enquanto eu estava pagando por aquela lanterna, she was playing with it. ela estava brincando já com ela. It's only this small. Era bem pequenininha. And then she yells at me E aí ela grita para mim. and she says, "Mummy, Ela diz: "Mamãe, Mummy, mamãe, the flashlight is not working. a lanterna não está funcionando. There's too much light Tem luz demais aqui. and I can't see the light E eu não consigo enxergar a luz. because there's too much light." Porque tem luz demais nesse lugar." She said, "Mummy, Ela disse: "Mamãe, can we please go and find some darkness a gente pode, por favor, encontrar algum lugar escuro? so that my light will work in the Para que a darkness?" minha luz funcione na escuridão?" Now, when my daughter is at home by herself, Agora, quando a minha filhinha ficava em casa sozinha, she is scared of the dark. ela tem medo do escuro. She hates the dark. Ela odeia o escuro. But when my daughter has this tiny little light, Mas quando ela tem essa luzinha pequenininha na mão, she turns that flashlight on ela acende aquela luz and she goes into the very dark places of the house e ela entra nos lugares mais escuros da casa. because she knows it's not the size of the darkness, Porque ela sabe que não se trata do tamanho das trevas, but it's the power of the light mas é that o is in poder her da hand luz que está na mão dela to dispel the darkness. para fazer com que as trevas fujam. We need a generation of Nós Christians precisamos de uma geração de cristãos who is not afraid of the que não darkness, tem medo do who escuro, doesn't keep talking about the que darkness, para de falar da escuridão, who does not keep living like the que darkness, para de viver como a escuridão, but a generation of Christians mas uma geração de cristãos who understand que entende that greater is the light that is in que me maior a luz que than está the em darkness mim that is do que a around me. escuridão que está ao meu And I will redor. take this light E eu levarei essa luz into the darkness of the world. até a escuridão do mundo. That girl in Greece, Aquela menina na Grécia, I was listening to the girls cry, eu estava ouvindo as meninas chorando telling me their stories of sex trafficking. e me contando as histórias delas de tráfico sexual. And remember, she said to me, "Why did you come? E você lembra? Ela me perguntou: por que você veio? Why did you come and why did you start this organization?" Por que você veio? E por que você começou essa organização? And I told her my story, E eu contei para ela a minha história, what I just told you, que eu acabei de contar para vocês. that Jesus rescued me, Que Jesus me resgatou, that Jesus saved me, que Jesus me salvou and that Jesus sent me e que o Senhor me enviou to save and rescue those that are still bound. para salvar e resgatar aqueles que continuam presos. And this is what she said, E olha o que ela disse para mim. and I will never forget this. E eu nunca esquecerei isso. And I have come to Sao Paulo, Brazil, E eu vim para São Paulo, no Brasil, to ask every single one of you para perguntar para cada um de vocês exactly what this girl asked me. exatamente o que aquela menina me perguntou. She said to me, E ela disse para mim: "If this is true about your God, se isso for verdade a respeito do teu Deus, if your Jesus really is this good, se o teu Jesus realmente é tão bom assim, if
your Jesus really can save, Se o teu Jesus realmente pode salvar, if your Jesus really can heal, se o teu Jesus realmente pode curar, if your Jesus really does forgive, se o teu Jesus realmente perdoa, if your Jesus really does restore, se o teu Jesus realmente restaura, if your Jesus really does redeem, se o teu Jesus realmente redime, if your Jesus really does make all things new, se o teu Jesus realmente torna novas todas as coisas, then why didn't you come sooner? então por que que você não chegou aqui mais cedo? That phrase, Essa frase, why didn't you come sooner, por que que você não veio antes, has resonated in my heart and my mind tem ressoado no meu coração e na minha mente for the last decade of my life. pela última década na minha vida. It is the thing that gets me out of bed É o que every me day. faz levantar da cama toda manhã. If what we are declaring and decreeing about our God is true, Se o que nós estamos declarando e decretando sobre o nosso Deus é verdade, if our God does save, se o nosso Deus de fato if our salva, God does set us free, se o nosso Deus de fato nos if our God liberta, does heal and se o nosso restore, Deus de fato nos cura e nos restaura, we cannot keep this good news to nós não ourselves. podemos ficar com essas boas novas para nós mesmos. Empowered by the Spirit of God, Capacitados pelo Espírito de Deus, we must make nós devemos tornar Jesus' last commandment o último mandamento de our Jesus first priority. a nossa primeira prioridade. Jesus said, Jesus disse: go into all the world ide por todo o mundo and make e disciples. fazei discípulos. It is time É hora for the church para que a igreja to stop doing church, pare de fazer igreja. and it is time for the church E é hora para que a igreja to start being the church comece a ser a in a igreja lost and a broken world. no mundo quebrado e vazio. And so Brazil, Então, Brasil, together, juntos, shall we commit vamos nos comprometer to go into the darkness para ir na escuridão and to dispel the darkness e para tirar a escuridão with the light, com a luz, the life, com a vida, the hope, com a esperança, the mercy, com a misericórdia, justice, com a justiça and the love e o amor of Jesus de Christ. Jesus Cristo. Are you willing to go? Você está disposto a ir? Let me hear Eu you. quero ouvir a tua resposta. If you are willing. Se você estiver disposto. Now I don't want you to do this if you're not, Agora, eu não quero que você responda se você não estiver. because the Holy Spirit's going to speak to you very specifically, Porque some o of you. Espírito Santo vai falar especificamente para alguns de vocês. This world Este mundo is full of great injustice. está cheio de grande injustiça. This world is full of corruption. Esse mundo está cheio de corrupção. There is poverty, A pobreza, there is slavery, a escravidão, there is abuse, há abuso, there is brokenness, há coisas quebradas. and God is calling you E Deus está chamando você to be the answer. para ser a resposta. Jesus prayed, Jesus orou let your kingdom come que o seu reino venha here on earth aqui na terra, as it is in heaven. como é nos céus. Some of you E alguns de vocês are going to be called to go to very dangerous and dark places. serão chamados para ir a alguns dos lugares mais perigosos. You're going to be called to do dangerous things for the Vocês serão cause of the King. chamados para fazer coisas perigosas pela causa do reino. But I believe that God has put something special in you Mas eu acredito que o Senhor tem colocado algo especial em você to bring hope and justice and answers. para trazer esperança e respostas. If you are willing Se você estiver disposto for God to do that with your life, que Deus faça isso com a tua vida, wherever you are, seja onde você estiver, Jesus sees you. Jesus te vê. I want you to raise your hands Eu to quero que heaven. você levante as suas mãos. Holy Ghost, Espírito Santo, E only you levantar can do também, this. irmão. só tu Se é podes isso que você fazer quer. isso. I pray in the você name quer of também. Jesus Eu oro Christ no nome de Jesus Cristo.
that, Lord, an army arises out of this crowd. Senhor, que um exército se levante desta multidão. That you will use to bring justice to this earth. E que você os use para trazer justiça a essa terra. Father, let people arise that will bring answers to poverty. Pai, eu te peço que pessoas se levantem que trarão resposta para a pobreza. Father, let people arise that will fight against human trafficking Pai, and que pessoas se slavery. levantem que vão lutar contra o tráfico humano e a escravidão. Father, raise up godly men and women where abuse will stop. Pai, eu te peço, levanta homens e mulheres de Deus para que em lugares onde o abuso vai terminar. Father, raise up godly politicians, Senhor, levanta políticos de Deus, godly lawyers, pessoas, juízes de godly Deus, teachers, professores de Deus, godly athletes, atletas de Deus, godly scientists, cientistas de Deus, godly business people. empresários de Deus. Father, godly financial people. Senhor, pessoas de finanças de Deus. Lord, we are willing Senhor, nós estamos dispostos to go where no one will go, a ir aonde ninguém quer ir, to bring forth para trazer the good news as boas notícias of Jesus. de Jesus. And Lord, we pray, E Senhor, nós oramos let your kingdom come, que o teu reino venha, let your will be done que a tua vontade seja feita here in Brazil aqui no Brasil and in the nations of the earth e nas nações da terra, as it is assim como é in heaven. nos céus. Amen. Amém. Amen. Amém. Nos faz pensar muito sobre como nós estamos vivendo igreja. Quantos mimos, irmãos. Quantos mimos. E eu fico confrontado, já chorei várias vezes, porque eu já vi essa mensagem várias vezes. Eu fico pensando, Senhor, para que eu fui chamado? Porque eu fui chamado para ser missionário na África. Deus nunca me levou para a África. Mas eu fui chamado para pregar 52 vezes ou 100 vezes no ano. E para muitas pessoas entram aqui e saem aqui. E a gente lida com os mesmos problemas. A gente fica com as mesmas dores de barriga. A gente fica chorumingando, feito criança, quando tem um mundo perecendo. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque eu deixei a minha profissão. Porque eu abdiquei. Permita-me o desabafo. Para mimar crente. Para mimar crente. Eu passo o ano aqui mimando crente. E não tem coisa mais desgastante. Alguém disse lá no congresso, é justo a gente ficar fazendo comparação entre essa mensagem e aquela mensagem, entre aquele pregador e aquele outro pregador, entre aquela banda e aquela outra banda, quando alguém no mundo nunca ouviu uma única vez, uma única mensagem sobre Cristo. É justo esse evangelho que nós estamos vivendo, de você vir para o culto, ficar se perguntando, hoje a mensagem foi mais ou menos, o pastor estava hoje eu não gostei desse pastor, hoje, a banda hoje não estava boa, o culto hoje não estava bom, o ar-condicionado estava quente, estava frio. É justo? Não, não é justo. Não é justo diante dos homens, não é justo diante do trono de Deus. Que nesse momento, quando a gente está aqui nesse conforto, crianças estão sendo violentadas, tráfico humano está acontecendo, e Deus espera que a gente mude a nossa atitude. E que nós, pastores, mudemos também a nossa pregação. Porque Deus já tem toda a sorte de bênção nas regiões celestiais para mim e para você. É palavra bíblica. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. Mas a palavra que Jesus também complementa é: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas. Quem somos? O que é a igreja? O que é a igreja? Essa é a pergunta. Quem eu sou em Cristo Jesus? O que Jesus fez por mim? O que Jesus fez por mim? Eu creio, irmãos, que começa um avivamento, primeiramente, da transformação da nossa mentalidade sobre o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós fazemos no domingo e o que nós fazemos na segunda-feira. Esse é o grande desafio. Vocês estão vendo aquele pessoal ali se mexendo,
Aquele pessoal ali passou mais de 10 horas no sol. Não tinha comida, eles não tinham a bebida, não tinham água suficiente para eles. Eles passaram, eu quero dizer que essa geração que foi para esses eventos pagaram um preço muito alto, mas só saíram quando terminou tudo. Nós temos um culto que às vezes nem 20 minutos, 30 de louvor a gente consegue ficar em pé. Eu não estou falando dos idosos, estou falando de gente jovem e nova. Teve jovens nossos que ficou em pé lá naquela multidão ali, porque já tinha, as arquibancadas já estavam cheias, por isso que ficaram no campo, não tinha assento. E os que estavam em cima ou embaixo, foi sol. Chegaram lá 9 da manhã, saíram 10:30 da noite. Uma mensagem atrás da outra. Por isso que eles estão impactados. E nós precisamos ser impactados. Nós não podemos ver essas coisas acontecendo. Deus está se movendo e a gente ficar ainda para acordar. Então que Deus nos desperte. Sabe, porque muitas vezes não sentimos que temos valor ou que temos alguma importância, é porque tem luz demais. Talvez a minha luz aqui fique perdida no meio de tanta luz. Mas se você for lá para um lugar onde ninguém conhece Jesus, você vai ver quanta luz tem dentro de você. Você entendeu isso? Você entendeu o que ela falou? Que a luzinha, a lanternazinha da filha não fazia efeito no meio de muita gente. É por isso que nós ficamos nos perdendo, querendo iluminar o que já tem luz. Vá lá fora e você verá e verificará quanta luz já tem dentro de você. Anne vai dar um testemunho. Cadê Anne? Desde sábado, as confrontações reverberam no meu coração daquele dia. Porque muitas vezes a gente não faz o ID porque nós não conhecemos a nossa verdadeira identidade no Senhor. Por não sabermos a nossa identidade, a gente fica preso em nós mesmos, ao nosso redor, e não nos preocupamos com o próximo. Um versículo que tem reverberado no meu coração é em João 14:12, que diz: digo-lhes a verdade, aquele que crer em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O Senhor fala que nós iríamos fazer coisas maiores que Jesus. E quando a gente não tem a nossa identidade certificada em nossos corações, nós ficamos presos à nossa consciência, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E por muitos anos na minha vida, eu fui escrava do medo. Um medo que me paralisava e me impedia de fazer aquilo que o Senhor havia preparado para mim. Não sei se todos sabem, mas desde criança eu tive a certeza no meu coração de que Deus iria me usar na área da saúde. E o único lugar que eu passei para o curso de medicina foi no Rio de Janeiro, em 2012. E o Senhor fez que eu me afastasse da minha parentela e da minha terra natal para ir ao Rio de Janeiro. Só eu e Ele. E o Senhor me mostrou isso no dia 8 de fevereiro de 2020, no Descende. Que Ele havia me levado e me confrontar com essa identidade de medo que eu sentia. E o Senhor tratou isso no meu coração.
Um dos versículos que foi falado lá foi Efésios 2:10, que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós somos criação de Deus e não podemos permitir que nada venha nos prender e distorcer a nossa identidade. Muitas vezes a gente tem a identidade de que não é capaz, de que o medo vai nos prender, mas isso não é verdade. Não permita que essas vozes na sua consciência ou até de outras pessoas venham lhe paralisar, mas tenha conhecimento da palavra e a ponha em prática, declarando que você é criação do Senhor e que Ele pode te usar onde você estiver, onde Ele te colocar. Eu já estou há 1 ano na prática da profissão e são muitos desafios. E eu sempre acordo pedindo a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? São todas as pessoas que chegam até mim com sofrimento, seja na alma, seja no corpo, seja na mente. E muitos chegam que nós profissionais tenhamos a solução dos problemas deles. Mas eu sei que tem muitos problemas que o cerne é não ter o conhecimento do Senhor Jesus. Eu digo: Senhor, como eu posso ser um instrumento na vida dessas pessoas? E aí não descende. Uma das coisas que falaram foi na questão do batismo do amor. Porque muitas vezes a gente pensa: não, vou chegar com a Bíblia, a pessoa que está do outro lado, vamos lá. Mas a gente não pode agir com a nossa força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Porque, como foi falado ontem aqui no Aviva Jovem, nada acontece forçadamente. Se ocorrer forçadamente, haverá consequências ruins. Mas quando é pelo Espírito Santo, tudo acontece naturalmente. E eu fui muito confrontada lá no Descende quanto a isso. Porque às vezes a gente se acomoda nas nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossos problemas. Nos fechamos nessa bolha e não vimos ao que está ao nosso redor. Mas o que o Senhor me confrontou bastante é que, independente do lugar que Ele te colocou, esteja apenas disponível, de coração aberto, para que o Espírito Santo venha agir através da sua vida. Não haja por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que você pode fazer ao acordar é: Senhor, como que Tu queres me usar? Muitas vezes a gente acha que isso é só para pastores, líderes, mas isso é para cada um, filho de Deus. O que você tem em suas mãos? Porque muitas vezes a gente tem o pensamento: não, só quando eu tiver uma estabilidade financeira, estabilidade profissional, uma família constituída. Mas a gente tem em mente que o reino do Senhor é prioridade em nossas vidas. De que há necessitados ao nosso redor. Obrigada pela oportunidade. Graça e paz, igreja. Quem me conhece sabe da dificuldade que eu tenho de falar em público. E isso aqui já é uma vitória que veio de Deus para mim, poder falar para vocês o que eu vivi naquele lugar. Tiveram muitas ministrações que tocaram a todos nós, mas no meu caso, principalmente essa. Não sei se vocês prestaram atenção, mas no final ela conta o testemunho de uma das vítimas lá de abuso, de tráfico humano, e ela fala sobre Jesus para ela. E essa vítima pergunta: por que você só veio agora, se você sabe de tudo isso? Se teu Deus é tudo isso, por que você só veio agora? E o que eu tenho para falar para vocês aqui é bem simples.
todos nós que estamos aqui sabemos do mesmo que ela sabe. Temos o mesmo espírito que ela tem. Irmãos, não esperem para que alguém chegue para vocês e faça essa mesma pergunta, porque você só veio agora. Cheguem hoje. Vocês têm a mensagem mais urgente da face da terra, que é sobre o Evangelho de Cristo. Então falem hoje. Deus tem poder sobre todas as coisas, o ontem, o hoje e o amanhã. Mas para nós, a gente tem poder sobre o hoje. Então fale hoje de Jesus. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua universidade. Fale hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Graça e paz, amém? Querido, olhe, Anne não está chorando porque ela está emocionada. Ela está chorando porque ela está cheia do Espírito Santo. Nenhum de nós que formos àquele local e choramos todo... Olha, acho que eu nunca chorei tanto na minha vida num dia só. E eu permaneço chorando, mas não é porque eu estou emocionada por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi. É porque o Espírito Santo verdadeiramente nos tocou de maneira profunda. E essa realmente foi uma das ministrações que mais falou ao meu coração. Porque só testificou aquilo que o Senhor havia falado comigo dentro do avião. Eu estava no avião e o Senhor falava exatamente isso. Eu estava passando por um processo de alinhamento na minha vida. Eu estava buscando da parte do Senhor a sua vontade para mim, aquilo que Ele tinha para mim nesse tempo. E havia muitos questionamentos no meu espírito. E eu estava me sentindo assim, a última da fila. Satanás conseguiu me enganar a ponto de dizer que passou o tempo, acabou. E era isso que eu ouvia dia e noite, e eu passei a acreditar nisso. E quando lançaram, eu estava ouvindo os meninos testemunhando ontem, né? Eu nem queria ir, de repente o Senhor me surpreendeu. Queridos, era o que eu mais queria na minha vida, era estar ali. E quando abriram, liberaram os ingressos, eu chorei profundamente, porque às 4 da tarde não havia mais ingressos, haviam esgotados tudo. E eu não tive acesso, não tive como comprar, mas eu cheguei em casa tão triste. Eu chorei 2 dias por causa disso, acreditando que havia passado o tempo. Eu digo, é porque Deus realmente não tem mais nada, acabou. E Túlio falava para mim, minha filha, se preocupe não, vai abrir. Olha, isso é engano do inimigo, mas nada me convencia. Até que abriram novos ingressos, foram lançados mais 2 estádios. Queridos, isso nunca aconteceu no mundo. Não existe na história humana, antes ou depois de Cristo, um evento como esse. Não existe. O mundo nunca viu isso. E eu chorava mais uma vez, dessa vez de gratidão, porque o Senhor estava me dando a oportunidade de viver isso. E antes de viajar, o pastor Augusto manda um áudio, né? A gente tinha um grupo pessoal que foi para a viagem. Ele manda um áudio para a gente, nos explicando o que é que estava acontecendo. Que momento era esse que estávamos vivendo. Meus irmãos, olha, se eu tinha expectativas de estar ali, aí é que a expectativa aumentou. Porque a geração do meu pastor, tantos outros pais espirituais, oraram, jejuaram, deram suas vidas, abdicaram das suas carreiras, das suas famílias. Enquanto eu ouvi o pastor falando, porque eu abri mão de tudo, eu digo, meu pastor, o Senhor abriu mão de tudo, para que eu fosse alcançada, para que a minha geração fosse alcançada, porque nós precisamos tanto do Senhor. Para que hoje eu pudesse viver o que eu estou vivendo, para que a minha geração possa viver o que está vivendo, para que as nações possam viver o que ela viverá. Porque o Descende, querido, não foi um evento, foi só o start, foi só o início, foi só um momento em que o Senhor decidiu nos despertar para dizer, começou, vá. Foi para um tempo como este. Eu mandava uma mensagem para minha pastora, obrigado por sua obediência, porque nos alcançou.
Eu não estaria aqui se esse homem não tivesse aberto mão de tudo. Você não estaria aqui, querido. Como somos acrescentados, como somos acrescentados. Precisamos guardar cada palavra que sai desse púlpito como ouro refinado, porque é isso que é. E enquanto eu estava no avião, o Senhor falava comigo, eu me sentindo assim, olha, menor que uma formiga. E eu olhava para uma luz que estava, um poste aceso, mais afastado, e eu olhava, meu Deus, né? Meio àquela escuridão, havia uma luzinha acesa. E o Senhor já falava comigo, você pode até se sentir pequena, mas olha como uma luzinha só. Em meio àquela escuridão, nosso voo saiu às 3:30 da manhã, então estava escuro, querido. Iluminava tudo ao redor, que eu de cima podia ver. E o Senhor falava comigo, é assim que eu vejo você. E quando aquela mulher começou a falar isso, eu digo, Deus, eu pude testificar, eu pude ver que verdadeiramente não havia passado o tempo. Não havia passado o tempo não só da geração do meu pastor, não só da minha, não só das que virão. O Senhor estava nos dando nova oportunidade de nos posicionarmos nesse tempo, segundo a sua vontade, para sermos luz, sermos os faróis que Ele nos chamou para ser. Eu fiquei profundo. Ai, eu chorei tanto, eu não levei nem lencinho, eu levei logo uma toalha para me enxugar lá. Porque eu disse, Jesus, não tem condições de um negócio desse. Foi algo muito tremendo. Não bastando, querido, na terça-feira, eu desloquei a patela do meu joelho. Né? Se você estava na Copa, você viu o que aconteceu com o Ronaldinho, aconteceu comigo também. Isso na terça-feira, na semana da viagem. O meu joelho, a minha patela saiu da frente e foi para o lado. E quando, gente, vocês não têm noção da dor. Vocês não têm noção da dor. E Túlio me levou para o hospital e ele... Fiquei com o meu joelho imobilizado. E ele disse, o médico falou no mínimo 12 dias se você nem dobrar essa perna. Querido, o meu ingresso estava para o campo. Não haveria assento. Então eu precisava que o meu joelho estivesse perfeito. Né? E a minha mãe desesperou, porque a gente casa, mas as mães continuam as mesmas. E ela desesperada, todos os dias ela mandava mensagem para mim. Você não pode ir. Você vai desligar, vai provocar algo mais sério, vai romper o ligamento, você vai ter que fazer cirurgia. Eu disse, mãe, olha, eu só não vou. Se o Senhor parar aquele avião e me mandar descer, porque enquanto eu tiver fôlego, pode saber que eu estarei lá. E eu fui mancando. Inclusive, levei o imobilizador. Fui para São Paulo. Estou eu em São Paulo. Na sexta-feira à noite, antes do evento, eu estava com meu joelho que eu não aguentava de dor. A gente inventou de andar no shopping. E eu cheguei com esse joelho, uma bola. E sabe que pensa na dor. Amanheceu o dia e eu sentindo dor. Eu fui arrastando a perna para o estádio. Eu digo, Deus, tu tem que fazer algo. Porque nem que eu tenha que ficar 12 horas em pé, eu vou estar lá. E eu fui para o estádio. Meus queridos, bastou, eu nem cheguei, não cheguei nem a entrar no local realmente do estádio. Na fila, eu já estava chorando. O Espírito Santo já estava me tocando. E era o tempo todo, a gente se olhava. Eu disse, meu Deus, o que a gente está na fila a 2 quadras do estádio. O Espírito Santo já está fazendo. Bastou eu colocar o pé. Quando eu entrei, eu já não sentia dor nenhuma. E eu dançava, e eu pulava, e eu gritava, e eu chorava. E o meu joelho estava pleníssimo. E Túlio atrás de mim, minha filha, vai quebrar o seu joelho. Eu digo, a gente vai quebrar a cara do cão. Porque agora eu estou livre e curado para a glória do Senhor. Deus sabia que eu precisava daquele joelho bom. Gente, eu precisava daquele joelho bom. Porque não só para aquele dia, mas para todos aqueles que virão. Porque quando eu levantei a minha mão, não estava levantando a minha mão perante aquela multidão. Eu estava diante do Deus vivo, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Eu olhei para o lado só para ter certeza se meu marido estava no eis-me aqui também, né? Estava eu e a minha casa alinhados. Tudo que falava lá, eu olhava para ele, Senhor, será que você está falando com ele? Ele já estava mais aleluiado do que eu, né? O Espírito Santo trabalhando na nossa casa, trabalhando na nossa vida. E algo que o Senhor, porque Deus falou naquele lugar, assim, muito mais do que aquele palco pôde expressar. E quando eu voltei para casa, o Senhor estava me lembrando de coisas. Eu lembro do dia, eu compartilhei isso com as meninas do Avivarte. Eu lembro do dia que eu orei, eu lembro a roupa que eu estava, eu lembro a posição que eu estava, eu lembro as palavras que eu disse.
E eu disse: Deus, eu não quero viver outra coisa que não seja a tua vontade para a minha vida. Eu não quero gastar os meus dias, a minha juventude. Eu já nem sou tão nova assim. Eu não quero me deixar gastar por outra coisa que não seja para a tua glória. Eu quero que os meus sonhos sejam os teus sonhos. E eu abro mão de tudo aquilo que não é teu, para viver aquilo que você quer. Eu abro o meu coração para que o Senhor gere os teus sonhos. Eu lembro perfeitamente a posição em que eu estava. Eu estava sentada de borboleta com os braços erguidos e orando na madrugada na minha sala. Por que eu estou falando isso, querido? Como eu falei, eu estava vivendo um processo de realinhamento na minha vida. E o que eu estava sentindo não era angústia, era tristeza segundo Deus, querendo me reposicionar no propósito que Ele tem para mim. E se você me perguntasse naquele tempo, Dea, quais são os teus sonhos? Eu não saberia lhe dizer um. Eu disse: Deus, eu sou uma jovem sem sonho, perdi o propósito. Meu querido, se você me perguntar agora, Dea, quais são os teus sonhos? Senta, que vai ser horas e horas e horas e horas eu compartilhando com você os sonhos de Deus para a minha vida. Porque eu decidi sonhar os sonhos dele. E ele me encheu novamente dos seus sonhos. Ele foi me relembrando das suas promessas. Ele foi enchendo o meu coração de gozo. Ele foi enchendo o meu coração de amor. E novamente eu estou sonhando os sonhos de Deus. Eu lembro que a palavra que o Senhor me deu para esse ano foi em Salmo 126. Aqueles que saem chorando, levando a semente. Aqueles que saem semeando com lágrimas, com cânticos de júbilos, voltarão trazendo os seus feixes. E mal começou o ano e eu já estou vivendo o cumprimento dessa palavra. E eu no meu pensamento egoísta, eu pensava: Deus vai cumprir isso, isso e isso na minha vida. Olha que esse ano vai ser top. Nem sabia eu que a primeira promessa que Ele queria cumprir. Não, olha que mente egoísta, Deus. Oh, Jesus, me perdoa. A primeira promessa que Ele queria cumprir não era uma promessa que dizia respeito a mim. Era uma promessa que Ele havia feito há tanto tempo, que Ele incendiaria o Brasil, que Ele faria do Brasil um farol para as nações, que Ele faria do Brasil um celeiro de missionários, que seríamos os líderes do avivamento nas nações. Queridos, e eu chorava tanto só pensando nisso. Eu digo: Deus, você me permitiu viver, você me permitiu ver, você me permitiu provar disso, você me permitiu estar naquele lugar com tantos irmãos queridos. A glória de Deus veio naquele lugar de maneira intensa. Eu nunca vi, nem vivi algo semelhante. E eu pensava que era porque eu estava assim maravilhada, eu estava sendo tocada, eu estava sendo restaurada, eu estava tendo a minha vida transformada para sempre. Nunca mais será a mesma. Olha, nem se preocupe, nunca mais tem como nenhum de nós serem os mesmos. E eu pensava que era pelo que Deus estava fazendo na minha vida. Daí passo descendo e no outro dia vim para a igreja ainda, estou eu em casa. Eu fui olhar o que os pregadores internacionais estavam falando a respeito do Brasil. Queridos, é uma voz só. Todos eles, olhe do mais novo ao mais idoso, todos eles falavam: eu nunca vi, nem vivi algo semelhante ao que o Senhor fez nesse dia no Brasil. As nações estão falando a respeito do Brasil e você precisa estar ciente disso. Eu tenho convicção que o pastor está fazendo hoje não é outra coisa a não ser deixar você ciente do que Deus está fazendo no Brasil, para que você vá também, para que você se responsabilize também, porque Deus não vai usar 20 pessoas, querido. Deus não vai usar 20 pessoas, Ele vai usar a igreja do Senhor, e você é a igreja. Eu estava vendo Israel adorando e eu estava me alegrando, porque Deus estava tocando as crianças. Deus toca as crianças, Deus toca os jovens, os adolescentes, os adultos e os idosos. É a igreja do Senhor nesse tempo. Você não pode ficar indiferente. Você não pode ficar indiferente. Eu disse: Deus, você puxe uma orelha não, você puxa as duas. Se pelo menos eu pensar em me envolver fora do que o Senhor está fazendo. Eu lembro que o pastor Show liberou uma palavra há 3 anos, logo quando eu cheguei aqui na igreja, eu e Túlio. Gente, esse é meu esposo lindo, maravilhoso. E
Nós estávamos todos de mãos dadas. Eu esqueci de apresentar ele está cheio da glória de Deus. E o pastor nem sabia que a gente ministrava. O pastor nem mal nos conhecia. Eu dava a paz do Senhor para ele assim. Estávamos todos de mãos dadas. E o pastor Show libera uma palavra profética para a igreja e para o pastor Augusto, falando que era um novo tempo. O Senhor faria um grande mover no meio da sua igreja. Gente, as irmãs da intercessão, eu vi a hora elas voar nesse dia. Porque depois eu fui saber que elas estavam gerando isso em oração. E eu lembro que eu fechei os meus olhos. Eu nem sei quem estava pegado na minha outra mão. Eu não conhecia ninguém, querida. A única pessoa que eu conhecia era a irmã Lúcia e a Adriana. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de chegar na igreja. Eu disse, Deus, se for o Senhor que nos trouxe para cá. Nós viemos aqui a congregar nesse lugar por causa de uma palavra que o Senhor nos deu. Eu digo, se for o Senhor que nos trouxe para cá, não deixe a gente de fora do que o Senhor está fazendo aqui. Do que o Senhor irá fazer. Querido, Deus vai fazer tantas coisas lindas. Ele já está fazendo, você pode perceber. Essa palavra está reverberando no meu coração. Você precisa perceber. E você não pode ficar de fora. Você precisa desejar isso. Uma quarta-feira eu estava compartilhando, uma senhorinha chegou para mim. Olha, eu quero amar Jesus como você ama. Gente, eu fui para casa aos prantos. Eu já estava chorando. Faz uma semana que eu só choro. Uma senhorinha. Eu quero amar Jesus como você ama. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Ame a Jesus. E ame o que Ele ama. Seja alguém que tenha o seu coração disponível para sonhar os sonhos de Deus. Essa mulher está vivendo esse gozo que ela está vivendo. Eu fui profundamente impactada pela vida dela. Profundamente impactada. Ela está vivendo o que ele está vivendo, porque ela disse sim ao propósito de Deus para a vida dela. Ontem tivemos um momento foi escandaloso o que Deus fez aqui. Foi coisa tremenda. E onde é que você estava que você não estava aqui? Você não pode ficar de fora, irmão, do que Deus está fazendo aqui. Onde você estava que você não estava aqui? E quando terminou, foi demais. Foi Deus assim, exagerou. Ele estava extravagante. E quando acabou, Jéssica, faz assim, Jéssica. Essa maravilhosa que o Senhor usa para louvar. Ela travou o ombro. E ela estava com o ombro. Vou falar de algo que Deus está fazendo aqui, ok? E ela travou o ombro. E ela pediu para que a gente orasse. Juntou eu, Túlio, Anne e Sarinha. Gente, Jéssica chegou aqui em cima assim. Literalmente, ela estava assim. E ela, gente, eu tô com o ombro travado. E ela estava toda torta, ela estava troncha. Enquanto nós orávamos, foi impressionante. Eu vi Jéssica dar sim. Jéssica foi tum, 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 tum. E daqui a pouco Jéssica estava, meu Deus, que massa! Eu não estou sentindo mais nada. Isso aconteceu aqui. Gente, eu estou esperando o seu aleluia, seu glória a Deus. Eu estou falando do que Deus está fazendo aqui. Você precisa estar pronto para isso. Aí um casal mandou uma mensagem para mim. Déia, isso não é normal não. Eu pensava que eu ia para o culto, eu ia louvar umas musiquinhas e eu vi uma palavra que ia alegrar meu coração e depois eu ia para casa. Eu digo, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui é o nosso normal. O sobrenatural vai ser o nosso natural. Então já vai se acostumando, porque daqui para frente são obras maiores. Como o Anne profetizou, amém? Então dispõe o teu coração. Gente, eu vou passar o microfone, senão vou ficar até o dia amanhecer falando, porque para falar de Jesus é o meu melhor assunto. Deixa eu só compartilhar algo. Gente, a última coisa, eu prometo. Aí, não bastando tudo que a gente já tinha vivido naquele sábado, domingo pela manhã, inventamos de ir a um culto. E nesse culto, querido, o pregador da noite era o Michael Collins. Eu acho que é assim o nome dele. Ele é simplesmente o genro de Benny Hinn. Alguém conhece Benny Hinn? Alguns irmãos conhecem. Gente, esse jovem, ele tem um ministério chamado Jesus Image. Ele é pastor de jovens. Esse homem pregou somente com Reinhard Bonk e Benny Hinn. Aqueles caras que enchiam estádios. E pela manhã ele falou só uma coisa. Querido, pode descer. Diante de tudo aquilo que eu vi e vivi, eu só quero falar uma coisa para a juventude.
Ore e leia a Bíblia todos os dias. Se mantenha puro na minha presença. Querido, não fazia 15 dias que eu tinha ouvido isso da boca do meu pastor Augusto na reunião de liderança. Foi exatamente isso que ele falou. Seja santo e tenha uma vida de oração, leitura da palavra, tenha um lugar secreto. Um pregador que prega para milhares de milhares, né? Veio dos Estados Unidos só para dizer isso. E a gente já tinha ouvido aqui do nosso pastor. Seja santo, ore e leia a Bíblia todos os dias. Querido, quem chegar perto de você não vai ter como não ser contagiado com a glória que será gerada. Você não fica preocupado, nem ora pensando, nem ora por isso, não fica preocupado. Só se aproxime dele, que ele vai tocar você. Querido, eu vou tentar falar alguma coisa. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Ele é doce. Querido, Ele é tão doce. Ele é tão amável. Ele é tão carinhoso. Ele é tão meigo. Ele ama tanto essa igreja. Ele ama tanto você. Eu amo o amor de Jesus. Sabe, há 20 anos atrás, eu escutei histórias a respeito de um avivamento que ia acontecer nessa nação. Eu vi pregações, eu vi ministrações. Para quem não sabe, eu tô quase com 40, mas eu tô jovem. Eu ainda tenho pano para manga. Sabe, eu fico brincando porque eu digo que eu me convenci a Jesus aos 12 anos, mas me converti com 19. E dos 19 anos para cá, Ele fez uma revolução na minha vida. Sabe, alguém que era depressivo, e por incrível que pareça, choquem-se com o que eu vou dizer, odiava música de crente. Olha como Deus é irônico. Pois é, então esse cara depressivo que odiava música de crente virou ministro de louvor. E sabe, há 20 anos atrás eu escutei a respeito de um mover que ia acontecer nessa nação. A respeito de um mover que ia acontecer até mesmo com esse estado. E eu quero dizer para você que assim como o que André acabou de falar, quando eu cheguei nessa igreja, nós éramos um casal quebrado. Nós éramos um casal quebrado. Porque nós esquecemos dos sonhos de Deus, nós nos decepcionamos com líderes, com pastores, com igreja, com promessas, com palavras. Talvez você aqui nessa noite chegou aqui com esse tipo de sentimento. Mas eu quero dizer para você que no dia 8 de fevereiro de 2020, a chave virou. A chave virou para mim e virou para você. Porque talvez você esteja aí pensando, tá, mas eu não fui para o Descende. Mas quem disse que o Descende não veio até você? Porque hoje você também está sendo alcançado por essa unção que foi liberada no Brasil no dia 8. E eu não sei como é que está sendo o teu dia de hoje, mas sabe o que eu estou mais empolgado em saber? Eu quero saber como é que vai ser o teu dia amanhã. Eu quero saber como é que vai ser o teu dia na tua repartição, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. E sabe, é isso que está ardendo no coração de Jesus nesse exato momento. O que é que você vai fazer amanhã? Porque, querido, eu não sei você, mas eu estou cansado de só vir para a igreja. Eu estou cansado de sentar no banco da igreja, tocar 2 músicas ligeiras, depois 2 músicas lentas, ouvir uma palavra do Senhor, dar dízimos e ofertas, depois ir para casa e chegar na segunda-feira como se nada tivesse acontecido.
Eu estou cansado desse tipo de coisa. Eu estou cansado de só ouvir que Jesus é bom, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E eu não digo para ele, eis-me aqui, porque se eu sou escolhido teu, eu também quero, assim como o Senhor fez, curar, salvar, libertar, através do Senhor e através de mim. Eu disse para você, Jesus é lindo. Você pode dizer isso para quem está do teu lado, Jesus é lindo. Sabe, quando você olha para um irmão que está do teu lado, você vê Jesus através dele. Só que tem outras pessoas, futuros irmãos, que também querem ver Jesus. Eles querem ver Jesus através de você. Eu queria fazer uma coisa aqui. Quem tem celular? Claro, todo mundo tem, né? Pega o teu celular aí. Acho que a galera já sabe o que eu vou fazer. Segura aí, segura aí. Liga a lanterna aí do teu celular. Assim, ó. Tá brilhando, né? Mas parece que não faz muita diferença. Se você olhar ao seu redor aí, ó, você pode ver um monte de lanterninha, um monte de luz. Mas parece que não faz tanta diferença assim. Em meio a tantas luzes aqui, sabe, holofote e tal. Nós acabamos de ver o testemunho de uma criancinha que comprou uma lanterninha numa loja e disse: mãe, a minha lanterna está quebrada. Talvez você se ache quebrado. Talvez nessa noite aqui você esteja pensando: Deus, eu acho que o Senhor não me usa mais, eu estou quebrado. Porque essa luz que o Senhor colocou dentro de mim parece que não faz muita diferença aonde eu vou, aonde eu estou. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não está quebrado. Você só não está sabendo levar a luz nos lugares certos. Agora, será que você pode ficar de pé no seu lugar? E será que o pessoal aí pode desligar as luzes aqui da igreja? Levanta a tua lanterna, levanta a tua luz. Será que você pode aplaudir mais forte, glorificar mais forte esse Jesus? Você é luz. Diga: eu sou luz. Eu sou luz. Diga: eu vou. Eu vou aonde o Senhor me enviar. Eu vou sem medo, sem desculpa, sem reserva. Diga assim: Iebe, a tua hora chegou. Aleluia. 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 Nós vamos adorar com essa canção, porque tudo começa com adoração. Diga comigo: tudo começa com adoração. Tudo começa no lugar secreto. Foi a conversa que nós tivemos com a liderança esse ano aqui, no dia 1º de fevereiro. Antes de ir, intimidade com o Pai. Daí flui o nosso serviço. Por isso eu pedi para cantar essa canção no ambiente da tua glória. Se você entrar nesse lugar do ambiente da glória, então Ele vai dirigir tua vida aonde você estiver. Ele quer acender o fogo no teu coração nessa noite. Essa é uma noite de você refletir. Deixa o Espírito falar aí onde você está. Ele já está ministrando. Adore ao Senhor com essa canção.